Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Vitor na área e hoje a gente vai falar do perfil da banca Legale. Então, o que a gente pode esperar dessa banca, né? Uma banca que vem fazendo muitos concursos, a gente vai ver de onde ela vem, o que ela costuma cobrar, como vocês podem encarar. Então, aqui hoje é o mapa da aprovação quando o concurso for da banca Legale. Então, o que a gente pode esperar dessa banca? Primeira coisa, né? É uma banca situada na cidade de Caxias do Sul, então é uma banca gaúcha. Desde a sua existência até os dias atuais, ela já publicou mais de 500 editais, 547 editais aí até o ano de 2024. Isso pode parecer um número expressivo, mas quando a gente fala de bancas de concurso, se a gente for comparar com o CESP, com o Sesgran Rio, com o FGV, é um número até pequeno. Então, é uma banca de menor expressão, normalmente vai arrebatar aí os concursos de prefeitura. Então, a gente consegue ver aqui, né, que ela já fez, no ano de 2024, 29 editais, dos quais mais de 25 foram publicados para prefeituras e do Rio Grande do Sul. Dessa forma, essa aula aqui é uma aula importante para você que está fazendo um concurso onde a Banca Legale é a organizadora do concurso, pois a dificuldade de encontrar informações dessa banca é um pouco maior. É decisão própria deles, eles não deixam expostas as questões, então é um pouco mais difícil a gente encontrar. Então aqui, hoje, a gente vai matar aqui a cobra, né? Vai mostrar da onde que vem a questão, como resolver ela, qual que é a ideia de resolução. E vendo esse vídeo, o curso como um todo vai ficar muito mais facilitado. Então a gente revê ali, ó, 547 editais, 29 só em 2024 e mais de 25 para prefeituras. Vamos a algumas estatísticas da banca legal. Então nós temos disponíveis hoje nos bancos de questão 680 questões da disciplina de informática. Então, são todas as questões que a Legale fez até hoje? Não, ela já fez mais questões, mas são as questões hoje que nós temos acesso. Dessas questões, então, olhando esse concurso, né, um concurso específico, como exemplo da Prefeitura de Caxias, tem algumas matérias específicas, que são ali hardware, segurança, navegadores, LibreOffice e Windows, que são as matérias base de qualquer concurso de nível médio. A banca o próprio banco de questões, ele vai apresentar 249 questões desses assuntos, das quais nós conseguimos ver aqui, né? Vamos ver aqui na tela, deixa eu puxar minha caneta aqui. Então aqui nós conseguimos ver quais são os assuntos aí mais cobrados pela banca, né? Ela vai gostar, vai ter uma preferência de cobrar os assuntos de uh, navegadores ali com quase 40% e o Windows com quase 40%. Então, vejam só, se a gente tem um concurso onde a organizadora é a banca Legale, se a gente tem navegadores e o Windows no edital, então a gente já começa a ter um caminho. Olha só, tenho pouco tempo para estudar informática, tenho pouco tempo para estudar o concurso em geral, então eu já consigo ir focando, consigo fazer um estudo estratégico. Claro, lembre-se, sempre que a gente tiver tempo, vamos estudar todos os itens do nosso edital. Mas a gente sabe que o concurseiro é aquele cara que sempre precisa, de repente, dar uma atençãozinha em alguma outra matéria específica, que vai valer um pouquinho mais de ponto, mas nunca esquecendo que a informática, estatisticamente, é a matéria que mais reprova em concurso. Então, por isso, eu aqui fiz essa análise da banca para tirar essa pressão e já chegar facilmente sabendo o que vai ser cobrado no seu concurso. Então vejamos ali que essa banca não tem questões disponíveis hoje da disciplina de Linux, mas isso não quer dizer que esse concurso não possa cobrar, que essa banca não possa cobrar a disciplina de Linux. Então ela gosta de cobrar sistemas operacionais, Linux é um sistema operacional e, consequentemente, ela poderá cobrar essa disciplina. Então, a gente gosta de dizer que o que pode cair nos concursos, né? O que as bancas cobram nos concursos? É o que sempre cai, e nesse caso aqui a gente consegue focar em Windows e navegadores, e o que ela nunca cobrou. Então, será que Linux não é um assunto que pode estar na nossa prova? Pode estar na nossa prova. E como a gente vai ver ele? A gente vê ele entendendo o perfil das questões e, claro, aqui no curso, na Unitec, a gente faz a revisão das questões, entendendo o perfil de cada questão e trazendo as questões mais parecidas de outras bancas. Dessa forma, resolvendo as questões, vendo as aulas, vocês vão estar preparados para os concursos aonde a banca for a Legale. Então,
Seguindo em frente aqui, né, a gente consegue ver que a banca já cobrou aí segurança da informação também, hardware e software. Hardware e software é uma disciplina tranquila, uma disciplina inicial, uma disciplina introdutória. Normalmente, as questões de hardware e software, quando caem para concursos de nível médio, vão cobrar aí, são questões, né, acessíveis, questões fáceis ou questões médias. Claro, se a gente estiver falando de um concurso de nível superior, de um nível técnico focado para a TI, aí sim, aí são questões bem mais complexas. Já aqui embaixo, então quando a gente fala aqui embaixo do LibreOffice, né? Então aqui o LibreOffice é uma das disciplinas então que aparece então com menos cobrança, né? Nessa primeira avaliação. Então só lembrando, esses percentuais aqui não são sobre os 680, são dentro daquele nível ali, daquela área, né, de 249 questões. Então a gente vê que o LibreOffice ele é um pouco menos cobrado. Professor, como é que eu faço se a gente não tem tantas questões de LibreOffice, que seria o quê? Seria o Calc, que é o homólogo, né, do Excel, ou o Writer, que ele é o primo, digamos assim, do Word. A gente consegue fazer o quê? Pegar as mesmas questões que nós temos para a suite Office, Microsoft Office, que seriam o Word, o Excel, o PowerPoint, e fazer uma ideia, né, de conceitos, porque conceitos de ferramenta Office não vão mudar, sendo LibreOffice ou Microsoft Office. Então, conseguimos também fazer esse estudo por meio de analogias ou de questões de outras bancas que também terão o padrão. Então, seguindo aqui, né, a gente tem separado para vocês alguns tipos de questão. Professor, por que isso vai me ajudar? Porque sabendo o tipo de questão, eu consigo entender qual é a melhor forma de fazer a resolução de questão, de entender como eu posso ler essa questão e resolver ela de uma forma estratégica. Então, a gente começa pelo primeiro tipo. Eu separei em 4 tipos de questão. O primeiro tipo de questão é a questão na forma de assertivas. Professor, o que isso quer dizer? Assertivas serão normalmente utilizadas quando o examinador é aquele cara que tem poucas questões na prova, então informática, é uma prova que vai ter 4 questões, e ele tem 6 a 8 tópicos no edital de informática que ele quer cobrar. Então ele vai utilizar desse artifício, vai utilizar uma questão com assertivas, porque cada assertiva o candidato vai ter que julgar se ela é verdadeira ou falsa. Nesse sentido, quando eu julgo se ela é verdadeira ou falsa, eu ainda depois preciso fazer assinalar o gabarito. Né? Então, por isso que eu consigo cobrar mais conteúdos e consigo ter uma visão maior do candidato. Essas questões normalmente podem confundir os candidatos, porque são várias informações diferentes na mesma questão, e eu ainda tenho que me preocupar quando eu vou assinalar ali se ela é letra A, letra B, letra C ou letra D. Mas nós veremos em seguida como nós conseguimos resolver essa questão de uma forma que vai nos auxiliar. Por quê? Eu vou julgar questão por questão, vou julgar assertiva por assertiva. E cada vez que eu vou avançando numa assertiva, eu consigo ir eliminando alternativas do meu gabarito. Então, seguindo aqui, uma outra forma de questão, que é uma forma mais peculiar, inclusive de bancas do Rio Grande do Sul, a banca objetiva faz, a banca legal faz, a gente está vendo agora, que é a questão por partes. Professor, o que é partes? Normalmente, a gente consegue ver aqui embaixo, deixa eu, aqui na minha caneta. Então, quando eu tenho um texto corrido, e aí esse texto ele vai fazer uma afirmativa. Essa afirmativa será a primeira parte. Ele vai seguir falando algo e será a segunda parte, em seguida, né, a terceira parte ou quarta parte. Ele é bem semelhante às questões na forma de assertivas. A diferença é que ele vai colocar normalmente em um texto corrido. Qual é a forma que pode ser cobrado nas assertivas, né? Pode ser cobrado nas alternativas da questão. Pode dizer, a primeira parte é verdadeira, a segunda e a terceira parte são verdadeiras. Quando que fica um pouco mais complexo e vai exigir um pouco mais do candidato, que já são questões de níveis médio a difícil. Quando ele falar o seguinte, a primeira alternativa é verdadeira, a primeira parte da questão é verdadeira, por consequência a segunda parte também. Então eu preciso entender o conceito como um todo. Mas conseguimos resolver da mesma forma que as assertivas, vindo por partes e entendendo se aquela primeira parte é verdadeira, se a segunda parte é verdadeira, se a terceira parte é verdadeira, e depois nós fazemos o julgamento como um todo da questão. Seguindo, nós temos a terceira fórmula, né? A terceira tipo de questão,
seria um tipo de questão de fórmulas. Quando a gente vai falar especificamente de ferramentas Office, ferramentas do Microsoft Office, então o Excel, ou do LibreOffice, que seria o Calc. A banca legal, ela gosta de cobrar de forma específica, né? Coloca uma fórmula para o candidato e pede qual vai ser o resultado. Ou dá uma situação problema para ele e assinala com a fórmula, sendo necessário que ele resolva a questão. No exemplo que eu trago para os senhores e senhoras, aqui, a gente consegue ver, aqui no enunciado, né, que ele traz uma fórmula. Então, essa fórmula é uma fórmula lógica, a fórmula C. Aqui, na questão, ele vai dar os valores que estão em cada célula, né, e aí vai pedir qual será o resultado final. Então, questões de Excel, questões de Microsoft Excel e LibreOffice Calc, serão normalmente cobradas as fórmulas. Professor, mas não é só isso que cai quando cai Excel? Não, pessoal, pode cair as partes de planilhas, conceitos de planilha, localização das funções, e isso quando cai, normalmente confunde os candidatos. Então é bom a gente já saber, quando a gente for estudar essa parte do Excel e do LibreOffice Calc, que são ferramentas de cálculo das suítes de aplicativos, a gente vai focado. Eu costumo dizer que os aplicativos do Office e do LibreOffice, se a gente começar a estudar agora, a gente tem no mínimo 6 meses para fazer só de aulas deles. Mas, professor, por que a gente não faz isso? Porque não cai tudo isso e a gente já faz cursos focados para vocês aqui que vão entendendo, né, qual é o melhor caminho e qual a melhor forma de resolução. E o quarto tipo, então, são dois, na verdade, que é locais e atalhos. Então, vou sair aqui para vocês darem uma olhada. Locais e atalhos. Professor, o que seria isso? Locais e atalhos eles vão ser cobrados quando a banca faz questões de Windows. Normalmente ela gosta de cobrar atalhos do Microsoft Windows. E locais são a localização de funções específicas. Então ela gosta de perguntar, no Microsoft Word, qual é o recurso, né, que eu posso inserir uma caixa de texto ou em qual guia ela fica localizada. Dessa forma, o candidato precisa saber em qual é a guia que está localizada aquele recurso, ou em qual local ele está localizado, ou ainda em qual menu. Também gosta de fazer essas perguntas quando cobra navegadores. Então lembra que a gente falou anteriormente que a banca legal gosta de cobrar bastante Windows e bastante navegadores. Dessa forma, dentro de Windows navegadores, quais são os principais tipos de questão que ela tem? Normalmente, locais, quer saber aonde fica aquela função, e atalhos, quer saber o qual atalho faz determinada ação dentro daquele programa. Professor, explica melhor esse tipo das assertivas ali. Vou explicar, mas antes eu vou passar as estratégias para como a gente faz a resolução de uma questão, independente desses tipos que eu comentei. Mas o primeiro, pense no universo da questão. Professor, o que é o universo? Quando a gente está resolvendo uma questão, a primeira parte do texto dela vai ter um comando. Então, normalmente, a questão ela vai ter um cabeçalho e a gente chama aquilo de comando. O que o comando vai fazer? O que o nome já diz, ele vai lhe dar um comando, ele é imperativo. Então, ele vai dizer para vocês o seguinte, considerando o Microsoft Word, versão 2023, aí vai ter a questão. Este é o universo da questão. E por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque nós temos muitas funções, atalhos e aplicativos que têm as mesmas funções, mas com universos diferentes. Um exemplo básico é, quando eu falar e eu perguntar como eu faço um print de tela no Microsoft Windows, eu vou utilizar a tela print screen, a tecla, né, print screen. Agora, quando eu falar como eu faço um print de tela no no Mozilla Firefox. Bom, no Mozilla Firefox eu tenho um menu de contexto no botão direito que vai ter essa opção de tirar um print da tela. Então, vejam que se eu não me ater ao universo que está sendo perguntado, eu posso facilmente errar. E os examinadores sabem disso. Por isso, quando eles elaboram as questões, eles fazem questão de colocar, né, as alternativas com vários universos. Mas, claro, quando eu leio de forma estratégica a questão e entendo qual é o meu universo, eu consigo fazer essa resolução. Bom, o segundo item já é redundante, né? Mas é a leitura estratégica. Então, a leitura estratégica ela vai acontecer como? Em questões muito longas, normalmente a banca legal ele não tem tanto esse costume. Normalmente são questões mais diretas e não enrolam tanto. É uma pergunta um pouco mais
direto ao candidato. Mas quando são questões longas, é importante que eu vá sublinhando palavras-chave da questão, né? Ou números ou dados que vão ajudar na resolução. Professor, dá um exemplo. Quando eu estou lendo uma questão que vai falar de fórmula, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é a fórmula. Então, eu vou sublinhar aquela fórmula. No caso, a gente viu na questão anterior ali, no slide anterior, era a fórmula lógica C. Então, eu já sei que a função, a fórmula lógica C, eu já vou sublinhar aquela função. Ele vai me dizer quais são os valores que estão em cada célula. Então, eu também vou sublinhar os valores de cada célula. Dessa forma, quando eu terminar a leitura, eu não preciso voltar e ler novamente toda a questão cada vez que eu ficar com uma dúvida. Eu já terei indicado visualmente quais são os principais dados da minha questão. Próximo recurso, né? Procure por erros. Professor, por que procurar por erros? Porque é muito mais fácil eu achar algo que está errado do que eu ter certeza do que está certo. E isso vai nos ajudar naqueles dois primeiros tipos de questão que nós vimos, que são aqui as assertivas e as pares. Então, quando eu ler a primeira assertiva ou a primeira alternativa da questão, letra A, eu vou procurar por erros. Então, quando eu encontrar um erro, eu assinalo aquele erro, tenho certeza que está errado. Próxima alternativa, ganho tempo de prova e sigo resolvendo a minha prova. E por último ali, atenção então aos comandos da questão. A banca Legale especificamente gosta bastante de inverter a palavra alternativas corretas por alternativas incorretas. Então a gente vai ver bastante que ela vai perguntar quais são as incorretas. E aí o candidato que não prestar atenção no comando vai assinalar o gabarito de forma errada. Então, um exemplo que eu trago para vocês aqui falando, né, de uma questão no estilo assertivas que cobra o Microsoft Excel. Então, olha só, deixa eu pegar a nossa caneta aqui, vamos resolver ela de forma lógica, né? De forma estratégica. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é que o universo dela é o Microsoft Excel. Sublinhe Microsoft Excel. Vou olhar aqui a primeira assertiva, número 1. Pode-se adicionar linhas e colunas no Microsoft Excel? Pode-se adicionar linhas e colunas. Então, essa está verdadeira. O recurso de girar o texto para baixo e para cima foi substituído pelo de alinhar o texto ao centro. Não, esse recurso não foi substituído. Inclusive, esse recurso de girar o texto, para os senhores e senhoras que nunca viram, quando eu clico em uma célula e clico em propriedades, eu tenho lá uma palavra, eu tenho uma setinha e tem vários pontinhos aqui. Esses são os recursos mais interessantes do Excel, porque eu consigo puxar essa setinha para baixo e aí quando a gente consegue ver aquelas palavras que elas estão escritas na horizontal, na vertical, é assim que a gente faz. Então, não foi substituído. Essa daqui é uma alternativa que está errada. O que eu vou fazer? Se eu já sei que essa aqui está errada, eu vou olhar o comando da questão. Olha o que o comando está nos perguntando. Quais são as alternativas incorretas dessa questão? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, eu sei que a 2 está incorreta. A 1 está incorreta? Não. Então, a letra A, eu risco. A 2 está incorreta? Está, deixa ela ali. A 3 está incorreta? Apenas a 3 não, porque a gente sabe que a 2 está incorreta, eu vou eliminar a letra C. As assertivas 1 e 2, a gente sabe que a 1 está certa, então ela já está eliminada. Diminuímos então de 5 alternativas para apenas 2 e vamos para a última assertiva com as probabilidades que nós tínhamos 20% de acertar, agora nós temos 50%. Então olha só, pode-se alinhar o texto de uma célula na parte superior desta célula. Sim, pessoal, o que seria isso? Eu tenho uma célula dentro do Excel e normalmente o texto está alinhado ao centro. Quando eu alinho ele na parte superior, ele fica dessa forma aqui, fica na parte superior. E essa aqui também está correta. Como eu quero só as incorretas, o meu gabarito aqui fica letra B. Então vocês viram como as questões de assertivas elas são questões grandes, que cobram vários conteúdos, mas quando nós sabemos resolver elas de forma estratégica, fica muito mais fácil e fica muito mais tranquilo. Tá? Outra questão que nós temos aqui também, agora na forma de partes. Olha só, falando aqui sobre o Windows 11, né? Então, de novo, vou lá e vou ler o universo da minha questão. Qual que é o universo? Sistema operacional Windows versão 11. Pessoal, o professor já está cobrando o Windows 11? Sim, mas vocês vão ver que a banca Legale ela vai cobrar o sistema operacional, mas ela não faz
menção a opções ou funcionalidades específicas do Windows 11, mas sim de conceitos que vêm lá desde o Windows XP. Então é tranquilo a gente resolver e com o material que a gente vai estudando e vai resolver. Então olha só, primeira parte. Então considerando as pastas, né? Então ó, ele fala de pastas no sistema operacional Windows 11, pede para analisar as partes. Dadas as novas políticas de segurança e integridade dos dados deste sistema operacional, ao adicionar uma senha em uma pasta, o usuário deve possuir um certificado digital. Não, pessoal. Certificado digital a gente vê quando cair no seu concurso a parte de segurança da informação. Não preciso adicionar senhas, é uma questão nativa do sistema operacional. Então a primeira já está errada. O que eu quero aqui? Eu quero as corretas. Então eu venho aqui, a primeira, a segunda e a terceira estão certas? Não. Já risco a letra A. Somente a primeira e a segunda não, porque a primeira está errada. Somente a primeira e a terceira não, porque a primeira está errada. Fiquei de novo só com a letra D e a letra E. Já diminuí para duas alternativas. Aqui, ao deletar-se uma pasta com arquivos, esta pode ser restaurada para o local onde foi excluída. Essa aqui está correta. Então, mantemos o gabarito. Uma pasta também pode ser chamada de diretório neste sistema operacional. Sim, esse é um conceito, né? Todas as pastas que têm alguma coisa dentro, ou pastas no geral, podem ser chamadas de diretório. Então a gente fica aqui com o gabarito, que vai ser a letra E. Né? Então vejam só que elas são questões grandes, cobram bastante conteúdo, mas resolvendo elas de uma forma estratégica fica muito mais simples. Avançando aqui, pessoal, essa era a visão geral da Banca Legale, né? E eu quero só já deixar essa primeira mensagem para os senhores e senhoras, que é ora et labora, né? É uma expressão em latim que diz o seguinte: reze para Deus, pedindo as suas coisas, mas trabalhe como se Deus não existisse. Então, estude e faça o seu futuro. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Valeu!